Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 4, Caminho Difícil. Antes de iniciar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos nesta manhã, buscando a Tua face, buscando a Tua bênção, buscando o derramamento do Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos, para que ao abrirmos a Tua palavra, entendamos as profecias de Isaías, direcionadas não só ao povo Teu no passado, mas ao Teu povo no presente. Nós Te louvamos pelas mensagens que o Senhor nos dá, pelas advertências que o Senhor nos faz. A Ti toda a glória. Em nome de Jesus. Amém. O caminho difícil. Queridos, a vida não é fácil para ninguém. A vida não é fácil para os cristãos, nem para os pagãos, nem para os crentes, nem para os ateus. Hoje, nós presenciamos no mundo uma angústia chamada de angústia das nações. São todas as nações que estão em angústia. A vida está difícil. Mas, se o caminho é difícil com Deus, sem Jesus Cristo seria muito mais difícil. Por isso eu quero deixar com você a certeza de que é melhor com Jesus Cristo. Você pode atravessar o vale da sombra da morte com Jesus Cristo ao seu lado. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O verso áureo diz: esperarei no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó. A ele aguardarei. Isaías 8:17. Embora Deus estivesse escondendo o seu rosto da casa de Jacó por causa da sua apostasia, por causa do afastamento de Deus. Mas Deus tinha um remanescente naquele tempo, Deus tem um remanescente hoje. Deus não esconde a face de você. Quando você busca, quando você clama, quando você pede, quando você implora em nome de Jesus, o Espírito Santo é derramado sobre você. Deus está justo aí, ao seu lado, para cuidar de você, como se você fosse a única pessoa para ser cuidada em todo este mundo. Creia, confie nesse Jesus. Certa vez, uma garotinha cega, que estava empoleirada na janela do seu quarto, que ficava no quarto andar de um prédio ali no Harlem, na cidade de Nova York. O prédio estava em chamas. Os bombeiros queriam socorrer as pessoas. Os bombeiros chegaram, mas o caminhão que tinha aquela escada de socorro, aquela escada bem comprida, ele não podia entrar no meio dos prédios. Então os bombeiros providenciaram uma rede para que aquela garotinha cega, que estava lá no quarto andar, pudesse pular com segurança. Mas ela não pulava. Por mais que os bombeiros gritassem, ela não pulava, porque ela não estava vendo a rede. Ela era cega. Finalmente chegou o seu papai e deram para ele um megafone. E ele, com aquele megafone, falou bem alto para a sua filhinha: filhinha, eu vou contar até 3. E você pode pular, porque tem uma rede aqui embaixo que vai proteger você. E quando o pai deu a ordem para ela pular, ela pulou. Por que ela pulou? Ela não estava vendo a rede, mas ela conhecia a voz do seu pai. Ela confiava no seu pai. Queridos, nestes momentos difíceis, de angústia das nações, quem tem um pai para confiar, pode descansar nos braços dele. E você e eu, nós temos este pai, o Pai Celestial, o nosso querido Salvador Jesus Cristo. Nós podemos confiar no Pai, no Filho, no Espírito Santo, que nos conforta, que nos consola, que nos guia, que nos transforma, que nos convence dos nossos pecados. Bendito seja o povo, bendita seja a família que confia no Senhor. Aleluia. Na parte de domingo, profecia cumprida. Qual é essa profecia que se cumpriu? Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 7. Nós vamos ler aqui o verso 14 a 16. Considerando que a Bíblia nos dá nitidamente os 2 nomes dos 2 filhos de Isaías, então, queridos, nós podemos entender que Emanuel não era um nome de um filho de Isaías. Emanuel
realmente era uma certeza, era uma promessa profética de que Deus estava com o povo e de que um dia Deus se tornaria carne e habitaria entre nós. Abra sua Bíblia e vamos ler Isaías capítulo 7 e os versos 14 a 16. Aqui nós lemos: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Acaso não pediu um sinal, mas Deus deu um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Que mensagem que conforta, que alegra o meu coração, porque Deus, no tempo de Isaías, cerca de 700 anos antes de Cristo nascer, Deus deu a promessa, Deus deu a certeza de que Ele não abandonaria o seu povo. Ele enviaria o seu Filho, o melhor que Ele tinha, o dom celestial, em Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus. Ele se tornaria um de nós. Emanuel, Deus é conosco. Deus está com você, meu irmão, sempre, mesmo nas horas escuras, mesmo no vale da sombra da morte, Ele está com você. Esta é a certeza. E aqui diz o verso 15: manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Queridos, Deus não abandonou o seu Filho Jesus Cristo quando criança, quando ameaçado para ser morto pelo rei Herodes. Deus o Pai o protegeu. Deus o Pai deu um sonho ali para José, e José pegou Jesus Cristo, o bebê Jesus e Maria, e fugiram para o Egito. Deus o Pai cuidou do seu filho quando aqui na terra. Ele não abandona você também, que é filho, que é filha de Deus. Todos os que são gerados pelo Espírito Santo nascem da água e nascem do Espírito. Nascem do Espírito sendo gerados pelo Espírito Santo. Todos vocês, nós somos filhos e filhas de Deus. Deus não se esquece de você, como nunca se esqueceu do seu Filho unigênito durante os 33 anos que viveu na terra, cuidando da vida dele, sustentando-o. E aqui diz: manteiga e mel comerá, até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Assim como Deus não expôs seu Filho às tentações de Satanás antes dele alcançar o momento certo da maturidade, com 30 anos de idade, Jesus alcançou a maioridade. Ele foi batizado e ali iniciou seu ministério. E então em Mateus capítulo 4, verso 1 diz: após o batismo de Jesus nas águas e após o batismo de Jesus pelo Espírito Santo, que desceu sobre ele em forma corpórea de uma pomba, ali em Mateus 4:1 diz que o Espírito Santo o conduziu para o deserto para ser tentado pelo diabo. Queridos, Deus primeiro o reveste do poder do Espírito Santo. E então você será vencedor. Vencedor sobre as tentações de Satanás. Deus não nos abandona indefesos, sem força, sem poder nenhum. Não, Deus nos capacita. Deus nos dá uma mente de vencedor. Mente de vencedor. Por isso Jesus disse, lá em Filipenses 4, verso 13, tudo posso em Cristo que me fortalece. Aqui diz que Deus o Pai cuidou do seu Filho até que ele soubesse rejeitar o mal e escolher o bem. Você pai, você mãe, você tem que proteger, preservar a vida do seu filho, a mente dos seus filhos, das suas crianças, até que eles cresçam e eles possam discernir o bem e o mal, rejeitar o mal e escolher o bem. Muitas vezes os pais, inconscientemente, ignorantemente, expõem seus filhos aos filmes, às grandes produções da Disney, aos brinquedos da Disney, à bruxaria. Muitas vezes os pais expõem seus filhos aos assédios, aos abusos, deixando que eles vão para a casa dos outros, dormirem na casa dos outros. Queridos, os maiores abusos que acontecem com crianças acontecem com familiares, com pessoas próximas, ou muitas vezes dentro da sua própria casa. Nós não poderemos expor os nossos filhos, devemos protegê-los, como Deus o Pai protegeu seu Filho Jesus Cristo. Eu quero ler para vocês este texto que está aqui,
quando a serva de Deus escreveu sobre Jesus Cristo quando criança. Vejam o que ela escreveu no Youth Instructor, do dia 8 de setembro de 1898. Deus falou através da sua serva dizendo: ao contemplar a aparência infantil, resplandecente de animação, ninguém podia dizer que Cristo fosse igual às demais crianças. Jesus era Deus na linhagem humana. Quando seus companheiros o incitavam a proceder mal, a divindade refulgia e irradiava através da humanidade e recusava-se com decisão. Em um instante, Jesus discernia entre o bem e o mal e punha o pecado sob a luz dos mandamentos de Deus, sustendo a lei como um espelho que lançava luz sobre o mal. Era este agudo discernimento entre o bem e o mal que a miúde provocava a ira dos irmãos de Cristo. Jesus Cristo, ele veio para iniciar a nossa redenção exatamente onde Adão caiu. Adão não caiu como criança. Adão foi criado adulto e ele caiu, ele pecou como adulto. Jesus Cristo é o segundo Adão. Ele veio para iniciar o nosso resgate, a nossa redenção, exatamente onde Adão caiu. Por isso Jesus Cristo iniciou seu ministério com 30 anos. Ele era tentado quando jovem, ele era tentado quando criança, sim. Mas quando as tentações excediam aquela faixa etária de Jesus, porque uma criança, se você disser para uma criança, vá lá na esquina para ver se eu estou lá, a criança vai. A criança é inocente, é ingênua. E a criança volta e diz, não, você não está lá na esquina. Queridos, Satanás poderia tentar Jesus com tentações adultas quando ele era uma simples criança. E o que Deus o Pai fez? A divindade irradiava. E então Jesus Cristo discernia rapidamente entre o bem e o mal. E ele se colocava ao lado dos mandamentos de Deus. Maria foi usada pelo Espírito Santo para ensinar a Jesus Cristo, fazer com que ele memorizasse os versos da Bíblia. Sim, queridos, você mãe, você pai, nós somos os instrumentos de Deus para a salvação dos nossos filhos, para introduzir a religião no nosso lar, para ensiná-los a Bíblia, fazer com que eles amem a Jesus Cristo, contando-lhes as histórias da Bíblia, ensinando-lhes a cantar hinos de louvor a Jesus Cristo. Vejam só a tarefa do pai e da mãe. Por isso aqui no capítulo 7 de Isaías, no verso 15, diz, manteiga e mel comerá até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Não jogue o seu filho no mundo. Queridos, vamos preservar, vamos orar, vamos jejuar pela salvação dos nossos filhos. Marque um dia de jejum por semana para jejuar pela salvação dos seus filhos. E o verso 16 diz, na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que te enfadas será desamparada dos seus 2 reis. Verso 17, mas o Senhor fará vir sobre ti e sobre o teu povo e sobre a casa do teu pai, pelo rei da Assíria, dias tais, quais nunca vieram, desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Efraim é um nome usado na Bíblia para representar o reino do norte, o reino de Israel. As 10 tribos que se separaram de Judá. Judá e Benjamim permaneceram e as 10 tribos se separaram, sendo chamadas de reino do norte ou Efraim. Queridos, Deus não se esqueceu do reino do norte, de Efraim. Deus não se esqueceu de Judá. Deus sempre teve um remanescente no reino do norte e Deus tinha um remanescente também em Judá. Esta profecia foi dada por volta de 734 a.C. Em resposta ao suborno de Acás, Tiglat-Pileser III fez o que provavelmente teria feito de toda maneira. Destruiu a coalizão do norte, conquistou a Galiléia e as regiões da Transjordânia de Israel do norte, deportou parte da população e transformou os territórios em províncias da Assíria.
O restante do povo foi salvo quando Oséias, após assassinar o rei Peca, rendeu-se e prestou tributo. Em 733 e 732 a.C., Tiglat-Pileser III conquistou Damasco. Ele transformou Síria em províncias assírias. Portanto, em 732, 2 anos depois da profecia de Isaías, Síria e Israel haviam sido finalmente derrotados e tudo acabou para os 2 reis que haviam ameaçado o rei Acaz. Logo depois que Salmaneser V substituiu Tiglat-Pileser, em 727, Oséias, rei de Israel, cometeu um grande erro. Ele se revoltou contra a Assíria. Então os assírios tomaram Samaria em 722. Deportaram quase que todo o povo de Israel, do Israel do Norte, foram deportados pelos assírios para outras terras, para outros países, e nunca mais voltaram para Samaria. Queridos, em 722, todos foram deportados. Só ficaram ali em Samaria alguns pobres, uns poucos do Reino do Norte. E em 669, no tempo do rei Esaradom, ainda rei assírio, ele trouxe povos de outras regiões, de outras nações pagãs, trouxe estes povos e colocou-os em Samaria. E nunca mais o Reino do Norte se levantou. O Reino do Norte desapareceu, as 10 tribos desapareceram. Os samaritanos que existiam ali em Samaria, no tempo de Jesus, eram estes povos pagãos que vieram de outras nações e vieram morar ali em Samaria e se misturaram com os poucos que ali restaram das 10 tribos. Mas, queridos, eles como nação, como povo, nunca mais se levantaram. Cumpriu-se a profecia feita aqui em Isaías capítulo 7. Se você vivesse no Reino do Norte, naquele tempo dos reis apóstatas, seria muito fácil você perder a fé. Você e eu, hoje, não podemos depender da igreja para sustentar a nossa fé, nós não podemos depender dos líderes, pastores e anciãos para não perdermos a fé. Você e eu precisamos ter um relacionamento pessoal com o nosso Jesus. E pela comunhão pessoal com Ele diária, pelo estudo da Bíblia diariamente, nós devemos crescer no poder do Espírito Santo e sermos Elias modernos. O remanescente de Deus ainda existe. Pela graça de Deus, existe um remanescente para a glória de Deus. Aleluia. Na parte de segunda-feira, consequências previstas. Quais seriam as consequências do Reino do Norte ter se afastado de Deus e também Acaz, rei de Judá, ter se afastado de Deus? Queridos, veja agora em Isaías capítulo 7, versos 17 a 25. Tudo isso poderia ter sido evitado. Poderia ter sido evitado se Acaz se apegasse e atendesse aos apelos de Deus feitos para ele. Aqui lemos em Isaías capítulo 7 e o verso 17 em diante. Mas o Senhor fará vir sobre ti e sobre o teu povo e sobre a casa de teu pai, pelo rei da Assíria, dias tais, quais nunca vieram, desde o dia em que Efraim se separou de Judá. Primeiro veio a destruição por Tiglat-Pileser III no ano 732, depois veio a destruição através de Salmaneser V em 722, quando ele deportou totalmente o povo do Reino do Norte para terras longínquas e eles nunca mais voltaram. Desapareceram as 10 tribos. Queridos, tudo isso poderia ter sido evitado? Sim. Deus estava disposto a perdoar. Deus estava disposto a socorrer o seu povo. E aqui lemos agora o verso 18. Porque há de acontecer que naquele dia assobiará o Senhor as moscas que há no extremo dos rios do Egito e as abelhas que andam na terra da Assíria. E virão e pousarão todas nos vales desertos e nas fendas das rochas e em todos os espinhos e em todas as florestas. Naquele dia rapará o Senhor com uma navalha alugada que está além do rio, isto é, com o rei da Assíria, a cabeça e os cabelos dos pés e até a barba totalmente tirará.
Aqui, Deus está falando numa linguagem profética o que aconteceria para o Reino do Norte e também para o Reino do Sul. Aqui não era uma profecia somente para o Reino do Norte. Deus os desampararia. Deus permitiria que o rei da Assíria viesse e destruísse o Reino do Norte e também, no futuro, ele viria para destruir o Reino do Sul. Queridos, Deus adverte, Deus aconselha. E nós, às vezes, endurecemos o nosso coração. Não ouvimos os conselhos de Deus para a salvação da nossa família. E o verso 21, e sucederá naquele dia que alguém criará uma vaca e 2 ovelhas, e acontecerá que por causa da abundância do leite que elas hão de dar, comerá manteiga e mel comerá todo aquele que ficar de resto no meio da terra. Um remanescente ia permanecer. Verso 23, sucederá também naquele dia que todo o lugar em que houver 1000 vides do valor de 1000 moedas de prata será para sarças e para espinheiros. Com arco e flechas se entrará nele, porque as sarças e os espinheiros cobrirão toda a terra. E também a todos os montes que costumam cavar com enxadas, se não irá, por causa do temor das sarças e dos espinheiros, mas servirão para se mandarem para lá os bois e para serem pisados pelas ovelhas. Deus anunciou a destruição do seu povo. Queridos, convite sobre convite foi enviado ao rebelde Israel para que retornasse à sua submissão a Jeová. As súplicas dos profetas eram cheias de amor, e quando as apresentavam diante do povo, exortando fervorosamente ao arrependimento e à reforma, suas palavras produziam fruto para a glória de Deus. Portanto, para o medroso e incrédulo rei Acás, a boa notícia da parte de Deus era que Síria e Israel seriam exterminados, e foram exterminados. A má notícia era que o rei da Assíria, o aliado de Acás, que o rei Acás havia escolhido para ajudá-lo, acabaria sendo um inimigo muito mais perigoso do que Síria e Israel. Ao recusar a libertação oferecida gratuitamente por Deus, Acás garantiu a derrota. Se ele pensava que o seu mundo estivesse desmoronando naquele momento em que ele estava sendo atacado por Síria e Israel, as coisas piorariam muito mais quando o próprio rei assírio lutasse contra ele. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes, diz em Salmos 118, verso 9. Em quem você busca refúgio? Em quem você busca ajuda? Queridos, Jesus Cristo é o nosso braço direito, protetor, amigo, Deus forte. Ele é aquele em quem você pode confiar. Abra sua Bíblia agora em 2 Reis. Vamos ver aqui 2 Reis, capítulo 16, segundo livro de Reis, capítulo 16, e os versos 10 a 18. 2 Reis, capítulo 16, e os versos 10 a 18. Aqui nós lemos: Então o rei Acás foi a Damasco a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Assíria, e vendo um altar que estava em Damasco, o rei Acás enviou ao sacerdote Urias a semelhança do altar e o modelo conforme toda a sua obra. Acás acrescentou aos seus pecados mais este pecado. Quando ele foi se encontrar com Tiglat-Pileser lá em Damasco, um povo que adorava os deuses pagãos, ele viu lá um altar bonito, e ele ficou impressionado com aquele altar. E ele, em vez de recusar as divindades pagãs, ele mandou o sacerdote construir lá em Jerusalém um altar semelhante ao que ele viu em Damasco. E o verso 11 diz: E Urias, o sacerdote, edificou um altar conforme tudo que o rei Acás tinha ordenado de Damasco. Assim fez o sacerdote Urias antes que o rei Acás viesse de Damasco. Quando ele voltou de Damasco para Jerusalém, o altar já estava pronto. Urias, o sacerdote, foi fiel em obedecer a Acás e foi desleal com Deus. Imaginem só porque o rei apóstata pediu para o sacerdote de Deus construir um altar às divindades pagãs, para Baal, o sacerdote poderia ter dito: não, eu não vou construir um altar pagão aqui em Jerusalém,
no lugar do templo de Deus. Ele poderia ter se posicionado firmemente ao lado de Deus, mas Urias também era frouxo, era desleal para com Deus. Queridos, quando o líder da nação, o rei, era apóstata, a nação toda se tornava apóstata. Quando o líder é profano, a igreja se torna também profana. Por isso, Urias construiu também, porque ele era um apóstata também. E o verso 12 diz: vindo, pois, o rei de Damasco, o rei viu o altar, e o rei se chegou ao altar e sacrificou nele. E queimou o seu holocausto e a sua oferta de manjares, e derramou a sua libação e espargiu o sangue dos seus sacrifícios pacíficos naquele lugar. Porém, o altar de cobre que estava perante o Senhor tirou de diante da casa. Ele tirou o altar que era para Deus e colocou o altar que era para Baal. Porém, o altar de cobre que estava perante o Senhor tirou de diante da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e o pôs ao lado do seu altar da banda do norte. E o rei Acás mandou a Urias, o sacerdote, dizendo: no grande altar queima o holocausto da manhã, como também a oferta de manjares da noite, e o holocausto do rei, e a sua oferta de manjares, e o holocausto de todo o povo da terra, a sua oferta de manjares, e as suas ofertas de bebida, e todo o sangue dos holocaustos, e todo o sangue dos sacrifícios, espargirás nele. Porém, o altar de cobre será para mim, para inquirir dele. E fez Urias, o sacerdote, conforme tudo quanto o rei Acás lhe ordenara. Por que precisamos de sacerdotes, de líderes espirituais, que obedecem cegamente ao rei apóstata? Queridos, nós, líderes de Deus, pastores, anciãos, não precisamos consultar homens. Nós precisamos nos submeter a Deus, e a Deus somente. Se tivermos que nos tornar mártires, se tivermos que derramar o nosso sangue, vamos derramar o nosso sangue por fidelidade a Jesus Cristo. Mas não vamos seguir conselhos como Urias seguiu o conselho do apóstata Acás. E o rei Acás cortou as cintas e bases, e de cima delas tomou a pia, e o mar tirou-o de sobre os bois de cobre que estavam debaixo dele, e pô-lo sobre um pavimento de pedra. Também a coberta do sábado, que edificaram na casa, e a entrada de fora do rei, retirou da casa do Senhor por causa do rei da Assíria. Agora vamos ler o segundo livro de Crônicas. O segundo livro de Crônicas, o capítulo 28. Vamos ler aqui o verso 20 em diante. E veio a ele Tiglat-Pileser, rei da Assíria, porém o pôs em aperto e não o fortaleceu isso. Tiglat-Pileser não poupou Acás. Veio contra Acás, contra Jerusalém. E aqui diz: porque Acás tomou uma porção da casa do Senhor e da casa do rei e dos príncipes, e a deu ao rei da Assíria, porém não o ajudou. E ao tempo em que este o apertou, então ainda mais transgrediu contra o Senhor, tal era o rei Acás, porque sacrificou aos deuses de Damasco. Ele sacrificou a Baal, aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes sacrificarei para que me ajudem a mim. Porém eles foram sua ruína e de todo Israel. Queridos, quando o rei peca, o povo peca. Quando o líder da igreja peca, a igreja também sofre as consequências. E também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses. Assim provocou a ira o Senhor, Deus de seus pais. Hoje é tempo de reavivamento e de reforma. Deus quer que o seu povo se volte a Ele. Hoje o povo de Deus está enfrentando as mesmas ameaças de apostasia. Igreja de Laodiceia, a profecia diz que é uma igreja morna. Portanto, Deus quer que você seja aquecido, incendiado pelo fogo do Espírito Santo, e seja um fiel remanescente hoje. E Deus o abençoe nesta decisão, nesta firme decisão de servir a Deus com a sua família de todo o coração. Na parte de terça-feira, o significado de um nome. O que significava o nome dos filhos de Isaías? Isaías, segundo a profecia, teve 2 filhos. Um filho se chamava Sear-Jazube, que significa
um resto volverá, e o outro filho deveria ser chamado Maer Salal Hasbaz, que significa rápido despojo, presa segura. Os nomes dados para os filhos de Isaías eram profecias que iriam se cumprir. Abra sua Bíblia e vamos ler em Isaías capítulo 8, versos 1 em diante. Aqui nós lemos: Disse-me o Senhor, toma um grande volume e escreve nele em estilo de homem, apressando-se o despojo, apressou-se a presa. Rápido despojo, presa segura. E o verso 2: Então tomei comigo fiéis testemunhas a Urias, sacerdote, e a Zacarias, filho de Jerebequias, e fui ter com a profetisa, a esposa de Isaías. E ela concebeu e deu à luz a um filho. E o Senhor me disse, põe-lhe o nome de Maer Salal Hasbaz, porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, se levarão as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Assíria. Deus estava dizendo, antes que o seu menino cresça e possa falar, papai ou mamãe, Síria e Israel estarão derrotados e destruídos. E continuou o Senhor a falar ainda comigo, dizendo, porquanto este povo desprezou as águas de Siloé, que correm brandamente com Rezim e com o filho de Remalias se alegrou, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do rio, ou seja, as águas do rio Eufrates. Uma profecia falando da invasão que a Assíria, através dos seus reis, fariam contra Judá e contra o reino do norte. Fortes e impetuosas, isto é, o rei da Assíria, com toda a sua glória, e subirá sobre todos os seus leitos e transbordará por todas as suas ribanceiras. Agora a profecia está falando não só do reino do norte, mas também contra Acaz, contra o reino do sul, e passará a Judá, inundando-o, e irá passando por ele, e chegará até o pescoço, e a extensão das suas asas encherá a largura da sua terra, ó Emanuel. Alvoroçai-vos, ó povos, e sereis quebrantados, dai ouvidos, todos os que sois de longes terras, cingi-vos e sereis feitos em pedaços, cingi-vos e sereis feitos em pedaços. Tomai juntamente o conselho, e ele será dissipado. Dizei a palavra, e ela não subsistirá, porque Deus é conosco. Deus é conosco. A promessa de que Deus estaria com aquele povo afastado de Deus, apóstata, é a promessa de que Deus não nos abandona facilmente. Deus insiste em procurar por você. Deus insiste em apelar para o seu coração como pai, como mãe. Deus não larga o seu povo. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Nós pertencemos a Ele. Jesus Cristo não desiste de você. Por que ainda havia esperança para o povo de Deus? Porque embora a Assíria inundasse a terra de Emanuel, Deus era com eles. Vemos aqui um tema que permeia todo o livro de Isaías. Ainda que houvesse juízo sobre os inimigos de Deus em Judá e em outras nações, enviados na forma de desastres militares, sofrimento e exílio, o Senhor estaria com os fiéis sobreviventes do seu povo e os restauraria à sua terra. Uma promessa de que o remanescente se salvaria. Quando Isaías registrou o nome do menino, antes da sua concepção, fez da criança e do nome uma profecia que seria provada em eventos futuros. Apesar dos erros do seu povo, o Senhor estava disposto a salvá-lo. Este é o nosso Deus. Apesar da mornidão de Laodiceia, Deus está disposto a salvá-la. E Deus quer salvar. Essa realidade se aplica a nós, especialmente quando falhamos e quando caímos em nossa vida espiritual. Não desista, porque o Deus que você adora é um Deus de segunda chance, de terceira chance. É um Deus que está sempre nos buscando. Ele é longânimo, Ele é paciente e Ele nunca rejeita uma confissão. Quando em arrependimento e confissão você se aproxima de Deus, Ele sempre virá ao seu encontro com misericórdia e perdão. Aleluia! Na parte de quarta-feira, nada a temer quando tememos a Deus.
aquele que teme a Deus não teme mais nada. Por quê? O amor a Deus expulsa fora o medo, expulsa fora o temor. Abra sua Bíblia e vamos ler Isaías capítulo 8, versos 11 até o verso 15. Aqui nós lemos: porque assim o Senhor me disse com uma forte mão e me ensinou que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração, e não temais o seu temor, nem tampouco vos assombreis. Você e eu vivemos no meio de uma sociedade ímpia, no meio de uma sociedade que não está buscando a Deus, não está andando no caminho estreito. Mas, queridos, o padrão de vida deles não é o nosso padrão de vida. Aquilo que eles comem e bebem, a maneira como eles se vestem, aquilo que eles acreditam, aquilo que eles assistem na televisão, os filmes que eles assistem, queridos, eles não são padrão para nós. Em outras palavras, aqui a profecia estava dizendo: não chamem conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. A linguagem do povo não pode ser a nossa linguagem. Os conceitos deles não são os nossos conceitos. Não chame conjuração aquilo que eles chamam de conjuração. E não temam o seu temor, nem tampouco se assombrem com aquilo que eles se assombram. Por exemplo, a pandemia tem assombrado as nações, tem assombrado as pessoas. Mas você e eu, nós vemos uma luz no fundo do túnel. Nós temos uma esperança que aqueles que não creem em Jesus Cristo e na breve volta de Jesus Cristo, que não têm esta esperança, nós temos. Nós sabemos que tudo vai ficar ruim neste mundo, as coisas vão piorando cada vez mais, para depois ficar lindo, maravilhoso, porque um novo céu e uma nova terra Deus está planejando para você. Primeiro o mundo entra em caos, em crise, em tragédia, para que então venha o Senhor dos Exércitos, venha Jesus Cristo com todo o seu exército celestial nos buscar, nos arrebatar, nos levar para o céu, para lá vivermos com Ele 1000 anos. E depois destes 1000 anos lá no céu, nós desceremos com a Nova Jerusalém. Então Deus vai recriar a terra. E então se cumprirá a profecia de uma nova terra. Aqui habitará Deus conosco. Aqui estará o trono de Deus. Por isso, queridos, nós temos razão para ter esperança. E o verso 13, ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai. Nós temos o Senhor dos Exércitos, a Ele santificamos, nele cremos. E seja Ele o vosso temor e seja Ele o vosso assombro. Nós só tememos Deus, não tememos mais nada e mais ninguém. E o verso 14, então Ele vos será santuário. Deus é o nosso santuário, mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo as duas casas de Israel. Jesus Cristo é a rocha eterna. Nós que caímos sobre esta rocha, seremos convertidos. Mas aqueles sobre quem a rocha cai, ela os esmaga e destrói. Por isso diz aqui, então ele vos será santuário, mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo às duas casas de Israel, de laço e rede aos moradores de Jerusalém. E muitos dentre eles tropeçarão e cairão, e serão quebrantados e enlaçados e presos. Em seu primeiro discurso de posse, o presidente americano Franklin Delano Roosevelt disse a uma nação desanimada pela Grande Depressão de 1929-1930, ele disse: a única coisa que temos a temer é o próprio medo. Queridos, a única coisa que nós devemos ter medo é do medo, porque não precisamos temer nada. Aquele que confia em Deus, aquele que teme a Deus, não vai temer a ninguém mais. A mensagem de Isaías para o povo deprimido foi: não temos nada a temer quando tememos o próprio Deus. Deus advertiu Isaías a não temer o que seu povo temia, mas a temer o Deus Criador dos céus e da terra. Esse é um tema importante nas Escrituras. Por exemplo, em Apocalipse capítulo 14, versos 6 a 12, nós temos ali as 3 mensagens angélicas. O sermão que Jesus Cristo escreveu
para que os 144.000 preguem. É um sermão duro, pesado. As 3 mensagens angélicas são os apelos, os últimos apelos de Deus para a humanidade. E Deus tem um remanescente na terra que ousa pregar as 3 mensagens angélicas. Pois bem, queridos, estas 3 mensagens angélicas deixam claro que nós deveremos temer somente a Deus. Por isso, a primeira mensagem angélica, aqui em capítulo 14 de Apocalipse, versos 6 em diante, diz: vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus. A quem nós deveremos temer? A Deus. O que significa temer a Deus? Significa obedecer a Deus, se submeter a Deus, guardar os seus mandamentos, fazer o que Deus quer que façamos. Queridos, esta submissão a Deus, esta obediência a Deus, é o temer a Deus. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Adoramos a Deus, o Criador dos céus, da terra, do mar e das fontes das águas. Nós adoramos a Ele, guardando os seus mandamentos. O sábado, o 4º mandamento da lei de Deus, é o memorial da criação. É uma forma de você mostrar para o mundo todo que você adora o Criador dos céus e da terra, que você é criacionista, que você crê em Gênesis capítulo 1, a semana da criação em 7 dias, literais de 24 horas. Você crê nisso, guardando o sábado, o 7º dia, porque ao terminar a criação, Deus estabeleceu o 7º dia como santo, dia de descanso, dia abençoado, exatamente como está em Gênesis capítulo 2, versos 1 até o verso 3. Você deve memorizar estes versos de Gênesis capítulo 2. Aqui diz, queridos, que nós tememos a Deus e a Ele obedecemos. Estas 3 mensagens angélicas estão no capítulo 14 de Apocalipse. Exatamente no capítulo 13, você vai encontrar as 2 bestas. A besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra. Nós sabemos que a besta que subiu do mar é o papado. O papado que domina o mundo hoje. O Vaticano tem domínio sobre o mundo, sobre reis, rainhas, príncipes, governantes, presidentes. Todos estão se submetendo ao papado, ao Vaticano. Este é o grande poder religioso, o maior poder religioso do mundo, representado pela besta que subiu do mar. E aqui Apocalipse 13 mostra que há uma parceria entre o papado e a besta que subiu da terra, Estados Unidos da América do Norte. Estados Unidos da América do Norte, eles constituem a besta que subiu da terra, que fará com que o mundo todo se submeta ao papado. Esses 2 poderes, Estados Unidos, o maior poder militar do mundo, e o Vaticano, o maior poder religioso do mundo, se unem para o domínio mundial, para a nova ordem mundial. Por isso diz aqui em Apocalipse 13, verso 11 e 12, e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Semelhantes ao de um cordeiro. Mas Estados Unidos não é cordeiro, porque fala como dragão, fala como Satanás. Queridos, hoje o mundo, seguindo a orientação da ONU, que está estabelecida ali em Nova York, nos Estados Unidos, o domínio mundial será colocado através da ONU. O papado dominará o mundo através da ONU. Queridos, aqui diz no verso 12, que esta besta que subiu da terra, Estados Unidos da América do Norte, exerce todo o poder da primeira besta, ou seja, exerce todo o poder que o papado exerceu durante a Idade Média, e fará com que a terra e os que nela habitem adorem ao papado, adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. A chaga mortal foi feita em 1798, exatamente quando o Papa Pio VI foi preso em 1798, dia 10 de fevereiro, e foi levado para Valença, na França, e ali ele morreu. Esta chaga mortal começou a ser curada em 1929. De 1929 para cá, quando os papas se tornaram reis. Foi em 1929 que os papas se tornaram reis. De 1929 para cá,
A ferida mortal está sendo curada, gradualmente curada. E quando sair o decreto dominical, quando todas as 10 supernações do mundo se submeterem ao papado, então a ferida mortal estará totalmente curada. E o papado terá novamente a supremacia papal, o domínio papal na nova ordem mundial. E esse domínio papal durará, aqui conforme Apocalipse 13, verso 5, 42 meses. Queridos, este poder religioso, unido ao poder militar dos Estados Unidos, eles vão dominar o mundo, e é exatamente neste contexto que surge então o grupo dos 144 mil, em Apocalipse capítulo 14, verso 1 até o verso 5, surge o grupo dos 144 mil, a elite espiritual de Deus, que ousa pregar o sermão das 3 mensagens angélicas. Deus espera que você seja do remanescente fiel. Deus espera que você ouse pregar as 3 mensagens angélicas. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. 1844 começou o juízo dos mortos. E agora, quando for aprovado o decreto dominical, vai começar o juízo dos vivos. Há uma multidão de milhões e milhões dentro da igreja remanescente, e fora da igreja remanescente existem também remanescentes de Deus. Milhões que vão ouvir estas 3 mensagens angélicas e vão se converter, vão se unir aos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Exatamente como diz Apocalipse capítulo 14, verso 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Aleluia! Na parte de quinta-feira, a escuridão dos ingratos mortos vivos. Queridos, esta parte está falando de ocultismo. Esta parte está falando de satanismo. Está falando de bruxaria, de feitiçaria. Existe uma mensagem de Deus para o tempo de Acás, porque Acás estava envolvido com ocultismo, com satanismo, com bruxaria e feitiçaria, mas esta mensagem é atual, porque se aplica ao povo de Deus que vive hoje num mundo que também está dominado pelo ocultismo. O ocultismo hoje, o ocultismo moderno, ele se manifesta de muitas formas diferentes, que as pessoas não percebem. O ocultismo, a feitiçaria, a bruxaria de hoje se manifestam através de espiritismo, macumbaria, Harry Potter, novelas, filmes, desenhos animados da Disney, yoga. Mas pastor, yoga também sim, yoga é buscar a força e o poder e a energia de Kundalini, da serpente, que é Satanás. Queridos, a maçonaria também faz parte do ocultismo, do satanismo, porque o Deus adorado na maçonaria é Baphomet, é o Deus de chifre. Queridos, muitos cristãos estão entrando para a maçonaria, líderes religiosos que são maçons, mas eles estão adorando Baphomet, o Deus de chifres, Batman, Iron Man, Homem-Aranha, todas estas figuras que são introduzidas nos lares cristãos e que os nossos filhos muitas vezes estão assistindo, roupinhas que os pais compram e vestem os seus filhos de Homem-Aranha, de Batman, queridos, do Superman, são representações de Satanás. É bruxaria, é feitiçaria, são encantamentos que são introduzidos nos lares dos filhos de Deus. E nós estamos colocando os nossos filhos sob o poder deste encantamento satânico. Nós precisamos dizer não e fechar as portas da nossa casa para todo este tipo. Bebidas que são enfeitiçadas. Você quando olha aquela latinha chamada Monster, uma bebida energética, Monster, você vê ali 3 garras. Em hebraico, ali é o número 6. 3, número 6, formando 666. Queridos, Satanás tenta dominar as pessoas por alimentos, por bebidas energéticas, por músicas, por filmes, por desenhos, por Disney, por maçonaria. Satanás tenta dominar as pessoas através do yoga. Satanás tenta se introduzir nas famílias cristãs e ganhá-las para o reino das trevas. Mas você pertence a Jesus Cristo. Você e a sua família
pertencem a Jesus. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 8 e vamos ler aqui o verso 16 em diante. Isaías capítulo 8 e o verso 16 em diante. Aqui nós lemos: liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. O povo de Deus valoriza a lei de Deus, os 10 mandamentos. Satanás tem pregado nos púlpitos evangélicos que a lei de Deus foi abolida. Satanás odeia a lei de Deus, os 10 mandamentos. Mas nós, os filhos de Deus, gerados pelo Espírito Santo, amamos os 10 mandamentos. Nós temos os 10 mandamentos escritos no nosso coração, na nossa mente, pelo Espírito Santo. Por isso diz aqui: liga o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. A lei está selada pelo Espírito Santo em você, na minha mente. Nós amamos obedecer a Deus. E diz o verso 19: quando vos disserem, consultem os que têm espíritos familiares. Espíritos familiares são espíritos de demônios. Consulte os espíritos familiares e os adivinhos. O povo de Deus não consulta espírito dos mortos. O povo de Deus não consulta adivinhos que chilreiam e murmuram entre dentes. Não recorrerá um povo ao seu Deus? Será que nós não vamos perguntar para Deus? Será que nós não vamos buscar a Deus? Será que o povo de Deus vai consultar os mortos? Queridos, esta é uma pergunta que Deus está fazendo através de Isaías. Essa é uma mensagem atual hoje, porque o mundo está dominado pelo espiritismo, pela consulta aos mortos. O mundo está dominado pela feitiçaria de Harry Potter e também da Bela e a Fera. Pais levam seus filhos para assistirem o filme A Bela e a Fera. Queridos, a fera é o próprio Satanás. Queridos, nós não poderemos expor os nossos filhos desta forma. Nós não podemos trazer para dentro da nossa casa o satanismo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A favor dos vivos interrogar-se-ão os mortos? Por isso aqui no verso 20, irmãos, está a lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. Os que não se submetem a Deus e não obedecem à lei e o testemunho dos profetas, eles não estarão prontos para a segunda vinda de Jesus Cristo. Nunca verão a alva. Nós, povo de Deus, valorizamos a lei de Deus e o testemunho dos profetas. Isto sim é importante para você e para mim. Não seguir o padrão do mundo. Nós não comemos o que o mundo come, não bebemos o que o mundo bebe, não assistimos os filmes que eles assistem, não assistimos os programas de televisão que eles assistem. O padrão nosso é o celestial, é o céu, é o que Deus pede de nós, é o assim diz o Senhor. No passado, eles sacrificavam para os demônios, diz a palavra de Deus. Hoje, queridos, existe o demônio disfarçado. Você sabe que o Papai Noel não representa Jesus? Eu fico muito triste quando vejo pais e mães colocando seus filhinhos no colo e nos braços do Papai Noel. Papai Noel não é Deus, Papai Noel não representa Jesus. Então, se não é Deus e se não representa Jesus, representa quem então? Representa o Deus do fogo. O Deus do fogo, Thor. Thor é o Deus do fogo, por isso desce pelo chaminé. E os pais colocam seus filhos nos braços de Thor, o Deus do fogo. Queridos, o satanismo, o ocultismo, ele está disfarçado hoje. E nós deveremos ter olhos ungidos pelo Espírito Santo para não introduzirmos na nossa casa aquilo que é de Satanás. Mas Satanás é muito sutil. Muitas pessoas que não se envolvem com a Pottermania, que não se envolvem com os desenhos da Disney, eles compram o livro Crônicas de Nárnia para os seus filhos lerem. Porém, queridos, Crônicas de Nárnia, escrito por C.S. Lewis, também é ocultismo, também é satanismo. O afastamento do ocultismo é uma questão de lealdade para com Deus.
Nós temos que crer no que a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus diz que os mortos não sabem coisa nenhuma. Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 9. Eclesiastes capítulo 9, e vamos ler a partir do verso 5. Aqui nós lemos: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. O mundo acredita que os mortos sabem muita coisa, que os mortos podem dar conselhos, que os mortos podem aparecer e serem guias para os vivos. Mas nós que cremos na palavra de Deus, sabemos que os mortos não sabem coisa nenhuma, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Bendito seja Deus por estes textos tão claros. E aqui o verso 6, até o amor dos mortos, até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram. Quando a pessoa morre, ela está dormindo no pó da terra. Cessam os pensamentos, cessa o amor, cessam as vinganças. Por isso aqui diz, até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram. E já não tem parte alguma neste século em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Por isso o conselho no verso 10, Eclesiastes capítulo 9, verso 10, olha o conselho: tudo quanto tiver a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Tudo o que você tiver que fazer, faça-o em vida, conforme as suas forças. Busque a excelência. Por quê? Porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Queridos, nós estamos vacinados contra o espiritismo. Nós estamos vacinados contra a bruxaria. Nós estamos, pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, vacinados contra tudo que Satanás tem tentado introduzir no mundo. O remanescente de Deus está ungido pelo Espírito Santo. O remanescente de Deus crê na palavra de Deus, no assim diz o Senhor. Você que se consagra a Jesus Cristo, você consagra o seu lar a Jesus Cristo, você pode dizer: eis-me aqui, Senhor, com os filhos que o Senhor me deu. Quando Jesus aparecer em glória, que você possa, e que eu também possamos diante de Deus falar: eis-me aqui, Senhor, com os filhos que o Senhor me deu. Nós seremos arrebatados como família para o céu. Nós vamos viver na presença do nosso querido Jesus Cristo. Meu apelo para você, meu querido irmão, é que você se consagre, que você se santifique e que você deixe que a Bíblia seja a bússola na sua vida. Porque a Bíblia é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que Deus derrame o Espírito Santo sobre você. Esta é minha oração, em nome de Jesus. Amém.